Fala pessoal, tudo bom? No mês que vem, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, deve completar 30 anos de existência. Eu conversei com Caio Luz, ele é um ferroviário de formação, já atuou em empresas do governo do estado, como a própria CPTM, a Secretaria de Transportes e Logística. Ele também foi subprefeito da Lapa e da Vila Prudente. Ele é formado em comunicação e especialista em planejamento e transporte. Eu, em companhia do meu amigo William Moreira, do Diário dos Trilhos e Diário do Transporte, entrevistamos o Caio, que falou a respeito da criação desse livro comemorativo dos 30 anos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Eu acho que esse livro é importante dizer que ele na verdade, começa como um presente que eu tento dar para a companhia onde eu me formei, onde eu devo toda a minha trajetória profissional de alguma maneira a esta companhia. Então, se aproximando dos 30 anos, eu achei que eu devia devolver um pouco dessa minha trajetória como presente à companhia. Essa questão do livro, e aí foi quando eu procurei o presidente Pedro Moro, procurei os demais, e começamos a formatar essa ideia para esse lançamento que se aproxima aí. E tem ideia de quando será lançado esse? A gente estará com ele pronto no aniversário de 30 anos. A grande discussão agora, na verdade, é tentar encontrar a data correta, de forma que a gente também não atrapalhe aquilo que é o protagonista, que é a empresa em si, que vai ter também uma série de comemorações, né, dos 30 anos. Então a gente está conversando com a companhia para que seja enquadrado aí dentro do calendário de comemorações de uma forma que não atrapalhe o calendário de comemorações, né? A empresa, eu imagino que ela tem outras atividades e eu tenho visto ela se preparar para outras atividades que não só o lançamento do livro. Eu acompanhei a trajetória da companhia e acompanhei também os livros comemorativos, geralmente de 5 em 5 anos, né? Então teve de 15, de 20, 25. E eu quis desconstruir um pouco aquele modelo, com a proposta que eu fiz à companhia, que era olhar para a empresa e para o aniversário dela sob a ótica daquele que é o maior patrimônio dela, que são os ferroviários. Então o livro consiste, na verdade, em entrevistas e perfis, diríamos assim, de 30 pessoas que contaram a história da companhia sob a ótica delas, contando a própria história delas na companhia. Então ele não tem uma ordem cronológica. É óbvio que algumas coisas vão se encaixando no tempo, na construção do livro. A gente começa assim falando um pouco da criação dele, mas é bem interessante notar que, apesar de a gente desde o princípio ter entendido os marcos, e acho que essa é uma coisa importante da gente entender, então a gente dividiu em 30 grandes marcos da história da companhia. Identificamos pessoas que tinham alguma familiaridade com aquele tema, mas muitas vezes ela nem sabia que era por causa daquilo que ela estava sendo entrevistada. E naturalmente, na hora que ela conta a história dela, ela passava por esse marco. E aí eu ia contando então as etapas de marco da companhia, não de forma cronológica, algumas coisas se misturam, mas, como eu disse, sob a ótica do ferroviário, do funcionário, e também, então, trazendo uma coisa bastante humana, bastante pessoal, que é a vida dele, o olhar dele sobre a companhia, sobre a ferrovia como um todo. Então, acho que esse foi o desafio, mas também é o que é mais interessante, talvez, aí nesse modelo de livro de 30 anos, diferente dos demais, que eram muito bons, muito bem elaborados, na linha cronológica de trazer, alguns mais voltados para a questão de imagem, outros até de texto, mas contando toda a história da companhia. Então, quem pegar esse livro para ler no final de maio, não vai encontrar assim, a CPTM nasceu em 1992 e vir passando. Ela vai encontrar outra forma de contar essa mesma história. Bom, você conferiu, você viu que o Caio entrevistou cerca de 30 ferroviárias e ferroviários, e eu não deixei de perguntar a respeito de um tema importante, que a CPTM, desde sua criação até agora, ela está menor, já que as linhas 8 e 9 foram concedidas para iniciativa privada. Sabe que não foi um grande drama, até porque é verdade, há uma divisão de interpretação com relação a isso, mas todos os funcionários ouvidos, eles se sentiram até prestigiados por serem lembrados naquele momento e homenagear a companhia que, independente do tamanho dela, não deixa de ser a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Então não foi um tópico que causou muita estranheza nos diálogos que a gente fez.
Vale dizer que a gente já concluiu as entrevistas, entrevistamos não somente as 30 pessoas, mas em alguns casos, umas pessoas fazia muito sentido entrevistar para complementar aquela história, né? Só para dar uma fechada em algumas histórias, mas todos se debruçaram muito sobre aquele tema que a gente acabou, até na própria entrevista, induzindo no bom sentido, que aquele fosse o ponto focal da conversa, né? O tema que a gente escolheu como o pano de fundo para aquele entrevistado que ali estava e saiu bem legal. E uma dessas histórias não entra no livro, mas vale a pena a gente ler, a gente ver esse relato. É muito engraçado que talvez a história mais complexa que a gente ouviu, ela não entra no livro, porque ela, na verdade, não fala dos 30 anos da CPTM, mas quando você conversa com as pessoas, isso, né, a pessoa abre o coração e conta algumas histórias que se relacionam com a ferrovia. E a gente tem um caso aqui de um funcionário que é bastante famoso, é famosa história, vocês já devem ter ouvido, mas que a mãe faleceu no trajeto de Paranapiacaba para o hospital enquanto ia dar à luz. E aquilo mexeu com muita coisa ali na região, no que diz respeito até mesmo ao modelo ferroviário naquele trecho, mas que não era CPTM ainda, né? Então isso marcou bastante. Por outro lado, a gente traz essa história conosco, da nossa construção desse livro, mas que não é necessariamente uma história direta da companhia, mas que é um exemplo de como foi interessante ouvir um pouco dessas histórias. O livro ainda deve falar sobre os marcos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos ao longo desses 30 anos. Não vai estar lá no nome no título, circulação, mas quem lê vai entender que ali a gente está tratando da circulação, bem como tem o da manutenção, bem como tem o da modernização de estações, que a gente pega desde o começo até agora. Por isso que eu disse que não é linear. Modernização da estação, você tem alguns grandes passagens da história da companhia e ali a gente acaba tratando um pouco de tudo nessa modernização. Você fala dos grandes eventos que a companhia participou nos últimos anos, você vai falar de Copa, você vai falar de Olimpíadas, sabe, os próprios eventos que ela mesma organiza, o Rock nos Trilhos, você vai falar da veia social em alguns aspectos. Tem um capítulo bem interessante que a gente fala do por trás de tudo isso, né, que é o pessoal, eu vou te falar assim, o cara para dar telefonia, né, precisa ter, né, a gente faz também ali uma passagem onde a gente fala do por trás de tudo isso, do trem em si. Então a gente vai tendo esses marcos, além dos marcos que a gente pode dizer de entregas. Então, por exemplo, Expresso Leste, um momento marcante dos nossos 30 anos, o projeto da linha, projeto Sul lá da linha 9, talvez o primeiro grande projeto de modernização da CPTM, e a gente vai passando por essas etapas, a linha 12, né, aquele momento onde a linha 12 passa por uma reformulação que a gente vê hoje, é o resultado. Então, a gente vai tendo todos esses momentos representados ali em figuras que viveram de fato aquele momento. Isso foi bem legal. Caio Luz também falou sobre familiares que também atuaram na ferrovia. Eu sempre me deparo com trabalhadores da CPTM, do metrô ou de outras operadoras que têm o pai ou avô que já atuaram na ferrovia. Confira a fala. Muita gente com uma história familiar, né? Uma das pessoas, tem 27 pessoas familiares que são ou foram ferroviários, nem todos na CPTM, que alguns mais antigos, antes mesmo na CPTM, mas 27 familiares. Então a gente se deparou muito com isso, e isso tem muito, acho que diz muito sobre a ideia do livro. O ferroviário, ele é orgulhoso da sua profissão, da sua carreira. Eu sou orgulhoso de ser ferroviário e eu falo para todo mundo, pergunta qual a sua profissão? Eu sou ferroviário. Hoje eu não atuo mais na CPTM, escolhi seguir um outro caminho, mas eu sou ferroviário. E esse orgulho era um pouco do que a gente queria passar quando a gente começa a trazer história da CPTM sob a ótica desse orgulhoso ferroviário que tem a família, que veio dessa história, ou que quer que o filho seja, né, que enxerga o filho talvez estudando na escola ferroviária para um dia vir pelos quadros da companhia. Então acho que isso tinha muito a ver com a ideia do livro. A gente ter encontrado essas pessoas só reforçou que talvez a gente tenha escolhido o caminho certo
de fazer essa homenagem nos 30 anos. E é isso, pessoal. Esses serão os tópicos abordados nesse livro que mostrará os 30 anos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Grande abraço!